O presidente Jair Bolsonaro reclamou nesta segunda-feira da divulgação de uma conversa que teve por telefone com o senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, sobre a CPI da Covid-19. Segundo o presidente, seria necessária autorização judicial para que o parlamentar tivesse gravado o diálogo. Vamos acompanhar. Que está em voga hoje é que eu fui gravado uma conversa telefônica, tá certo? Olha que ponto chegamos no Brasil aqui, gravado. Não é vazar, é te gravar. Sacanagem. A gravação só com autorização judicial, vai gravar o presidente, divulgar e outra, só para controle. Falei mais coisa naquela conversa, pode divulgar tudo da minha parte, tá? Que está em voga hoje é que eu fui gravado. O diálogo vazado pelo senador, Bolsonaro e Cajuru falam sobre a CPI da Covid e também a respeito dos pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar um trecho. Então, uma CPI completamente direcionada para a minha pessoa. Não, presidente. Mas, presidente, a gente pode convocar governadores. Não, se você não mudar o objeto da CPI, você não pode convocar governadores. Tá, mas eu vou mudar. Eu quero ouvir governadores. Se eu mudar, 10 para você, porque nós não temos nada desse planeta. Não, eu não abro mão de ouvir governadores em hipótese alguma. Não, então, olha só. Você tem... Eu só não quero que o senhor coloque eu no mesmo joio. Olha só, o que você tem que fazer? Tem que mudar o objetivo da CPI, tem que ser ampla. Ampla, claro. Vídeo no Brasil, daí você faz um excelente trabalho para o Brasil. Exato. O que eu quero fazer é isso aí. Eu não vou manchar meu nome de forma alguma. Você não é autor da CPI. Então o objetivo do autor, não sei quem é, o objetivo da CPI, como está lá, é investigar omissões do governo federal no trato da Covid. Não é meu caso. A CPI hoje é para investigar omissões do presidente Jair Bolsonaro. Ponto final. Tá, mas o senhor pode dizer, não é o que pensa o senador Cajuru, que quer fazer uma investigação completa. Cajuru, se não mudar o objetivo da CPI, ela vai só vir para cima de mim. Mas não vai, presidente. Tem a opinião de outros. São 11 titulares e 8 suplentes. A opinião de um não prevalece. Vai prevalecer a quem concordar. Eu não concordo com coisa errada, presidente. Olha só, o que tem que fazer para ser uma CPI que realmente seja útil para o Brasil? Mudar a amplitude dela. Bota governadores e prefeitos. Sim, claro. Presidente da República, governadores e prefeitos. Eu fui o primeiro a assinar para governadores e municípios. O senhor pode ver lá, eu fui o primeiro a assinar. Então, portanto, eu concordo da amplitude. Ok. Então, se mudar a amplitude, agora, se não mudar, a CPI vai simplesmente ouvir o Pazuello, tá? Claro. Ouvir gente nossa. Claro. Tá? Para fazer um relatório sacana. Isso aí eu não faço nunca pela minha mãe. Agora vamos lá, Cajuru, uma coisa importante aqui. Vamos lá, a gente tem que fazer de um limão limonada. Por enquanto, é o limão que está aí, está para ser uma limonada. Pô, tem que, eu acho que você já fez alguma coisa, tem que peticionar o Supremo para botar em pauta o impeachment também. E o que eu fiz? O senhor não viu o que eu fiz, não? Parece que você fez. Você fez para investigar quem? O Alexandre de Moraes, velho. Tudo bem. Eu tenho que começar pelo Alexandre de Moraes, porque o do Alexandre de Moraes meu já está lá engavetado pelo Pacheco. Só falta ele liberar. Correto? Você pressionou o Supremo, né? Sim, claro. Eu entrei contra o Supremo. Eu entrei ontem às 17h40. A conversa ocorreu no sábado. Também no sábado, o senador Alessandro Vieira havia pedido para que a CPI da Covid também apurasse ações dos governos de estados, do Distrito Federal e dos municípios. Cajuru alega que avisou Bolsonaro no domingo que divulgaria o áudio minutos antes de fazê-lo. O senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, entrará com uma representação contra o senador na Comissão de Ética por causa da divulgação do áudio. O parlamentar alegará que Cajuru quebrou o decoro parlamentar ao divulgar uma conversa que teve por telefone com o presidente. Esse é o nosso primeiro tema, então, desta segunda-feira. Começando aqui a nossa roda, abrindo a roda aqui, José Maria Trindade com a gente hoje aqui em São Paulo. E aí, Zé, o que está achando desse episódio todo, da divulgação da conversa, do teor ali, do diálogo entre o presidente e o senador Cajuru? Boa noite para você, Zé. Pois é, muito boa noite, Vitor. Tempos difíceis, né? Boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. Boa noite a todos. Olha, é muito difícil entender o que realmente aconteceu. Gravar um presidente da República e depois divulgar é uma situação muito complexa e muito difícil de entender.
O senador Cajuru garantiu que falou antes com o presidente Jair Bolsonaro. Talvez o presidente Bolsonaro não tenha entendido o teor desta conversa e a complexidade das relações. Ele defendeu claramente ali o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal e isto é grave para um presidente da República. É inusual, quer dizer, um presidente não vai falar assim de um Supremo, a não ser que esse Supremo Tribunal Federal tenha aberto a janela, ou seja, tenha praticado ações que possam levar o presidente da República a pensar dessa forma. O certo é o seguinte, gravar um presidente da República é algo grave, jogar no ar assim é mais grave ainda. E eu entendia que havia essa autorização do presidente, eu até estranhei. Eu conversei com aliados próximos do presidente que detestaram esta ideia de divulgar a conversa e divulgaram a gravação do presidente assim conversando de uma forma despretensiosa, como quem fala no privado com alguém. Então, esta é a realidade. Haverá consequências. Prefeitos, governadores já estão reagindo contra o presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Associação dos Prefeitos diz que não há problemas, podem investigar. E pode mesmo, o governo já investiga prefeitos e governadores. Onde vai 1 centavo de dinheiro público federal, lá está a investigação pública também. O ministro Wagner Rosário faz exatamente através da controladoria esse passo a passo para onde foi cada centavo. A ideia é mostrar que prefeitos e governadores receberam dinheiro da Covid e às vezes podem não ter roubado, podem não ter levado dinheiro para casa, mas desviaram e pagaram contas de municípios, pagaram contas de estados e não compraram equipamentos e não melhoraram as condições da saúde. O certo é o seguinte, por outro lado, a oposição já está ali dizendo que o presidente está conspirando contra o Supremo, ou seja, dor de cabeça à vista. E são vários flancos abertos, né? É a disputa do orçamento, é a disputa de CPI da Covid, essa questão da própria pandemia que está colocando dificuldades na ação do governo. São muitas frentes abertas para disputas. Vitor, sinceramente, eu não gostei dessa divulgação da conversa. Não se faz isso com uma conversa com o presidente, com ninguém, muito menos com o presidente da República. E você, Guilherme Fiuza, suas impressões sobre esse episódio? Fiuza, boa noite. Boa noite, Vitor Brown. Boa noite, Zé Maria Trindade. Bem-vindo a São Paulo, embora não esteja aí, mas estamos juntos. Ana Paula Henkel, boa noite a todos. Bem, Vitor, essa CPI ela já é mal nascida, né? O surgimento dela já é coalhado de dúvidas e de reticências, né? Uma CPI para investigar o governo federal, né? Na pandemia. As políticas de restrições de segurança sanitária, alegadamente de segurança sanitária, foram executadas pelos estados e pelos municípios, né? O governo federal até tentou, em determinado momento, dar diretrizes para a abertura de certas atividades, foi negado pelo Supremo Tribunal Federal. A inteira política de enfrentamento da pandemia, não só nas políticas restritivas, como no emprego das verbas emergenciais de saúde, esteve e está a cargo de estados e municípios ou não. Ou a gente sonhou com isso. Então, querem investigar o quê? Se o Bolsonaro demorou a comprar vacina, isso a gente sabe que é conversa fiada, né? Isso a gente não vai nem entrar. Se a crise de Manaus, né, que já tinha tido covidão em Manaus, já tinha tido gente presa no governo do Amazonas. Aí tentaram botar o Pazuello no meio daquilo tudo. Então, a CPI é mal nascida porque ela jamais poderia nascer com esse foco no governo federal, né? Ela teria, no mínimo, que já nascer como uma investigação das políticas de restrições, lockdown, etc., adotadas. Foram suficientes, não foram suficientes, cotejar o que foi feito com o resultado, né? Com a avaliação de qual foi a eficácia
de determinados trancamentos de atividades, não é isso? Que quebrou vários setores, falências em cadeia, desemprego. Nada disso interessou aos mentores dessa CPI. Isso tudo é política dos estados e dos municípios que não estavam no objeto inicial. E sobreveio o Covidão, como já mencionei, uma roubalheira em vários estados. O governo do Rio de Janeiro, o governador foi afastado por conta de indícios de desvios de verbas emergenciais, todas aportadas pelo governo federal e mal gastas pelo governo local. E os mentores da CPI não quiseram, não se interessaram por isso. Eles querem o governo federal. Mas isso é mesmo uma política de investigação para beneficiar a população no meio de uma crise sanitária? E tem mais. É o caso, a CPI, né? Mesmo agora essa CPI, ela será abrangente, né? Isso é o que o país tem de melhor a fazer com a sua energia, as instituições tendo que sair de uma crise, tendo que aprovar reformas urgentes no Congresso. O Covidão não foi uma CPI que desvendou, foi a Polícia Federal. Por que esses políticos que dizem interessados nessa averiguação, por que eles não apoiam a Polícia Federal, o Ministério Público, na continuação das investigações, das supostas irregularidades, arroubos, tudo que se possa imaginar de indevido feito na pandemia? Eles querem fazer uma CPI contra o governo federal. Então, isso a gente não pode achar que seja um objetivo honesto, né? Pelo menos até onde a vista alcança. E o senador Cajuru é o seguinte, ele está nessa iniciativa e eu acho que se ele, como manifestou na gravação com o presidente, se ele tinha a intenção de que essa CPI fosse ampla e abrangesse aí todo o país, todos os níveis de governo, ele deveria ter sido, acho, mais enfático e mais afirmativo, porque ele foi um dos proponentes, né? Ele foi um dos defensores políticos dessa CPI e a CPI foi entregue, inclusive o mandado de segurança que foi impetrado por ele, Cajuru, no STF, ainda com a CPI com esse objeto. Então, acho que faltou o senador Cajuru, se ele deseja isso que ele disse, a gravação, faltou desde o início ele expressar, ele tentar mudar o objeto antes de impetrar o mandado de segurança, por exemplo. Eu faria isso. Se eu dizer, olha, o objeto está incorreto, esse objeto precisa ser amplificado. Então, eu não vou entrar com o mandado de segurança agora no STF, eu vou primeiro resolver essa formulação e depois eu vou entrar com o mandado. Mas tudo bem, eu acredito que ele esteja aí tentando, de fato, que ela seja ampla, é isso que ele diz na gravação. Agora, a gravação em si, eu não sei qual é a intenção do Cajuru. Quer dizer, ele estava querendo mostrar ao país uma conversa dele com o Bolsonaro. Ele podia convidar o Bolsonaro para uma live, né? Convida o Bolsonaro para uma live, pergunta se pode ir à live do Bolsonaro, ou faz a live dele com o Bolsonaro, grava, mostra, qual é o problema, né? Mas você gravar, dizer depois que gravou, aí e divulgar os pedaços, aí eu realmente estou aguardando para entender qual é exatamente o objetivo do senador Cajuru com essa manobra. Só mais uma informação antes de passar para a Ana, o mandado de segurança que o senador Cajuru apresentou e que na sexta-feira nós tratamos dele aqui no programa, trouxemos essa informação para que o Supremo acelere a análise também peça ao Senado que analise os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse mandado de segurança no Supremo terá a relatoria do ministro Nunes Marques. Será ele que vai definir, então, sobre esse mandado de segurança, que é bem parecido com aquele sobre o qual o Barroso decidiu na semana passada, que forçou o Senado, então, a instalação da CPI da Covid. É um mandado de segurança que pede que o Senado analise, então, os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora sim, Ana Paula Henkel, já conosco direto de Los Angeles, nos Estados Unidos. Oi, Ana, boa tarde, bom começo de semana por aí.
Boa tarde, Vitor, parceiro Fiuza, Zé. Se eu soubesse que o Zé estaria presente aí em São Paulo, eu teria vindo de Armani. Que honra, né, ter o Zé aí. Eu já sabia, eu já me aprontei. Pois é, eu deveria ter colocado um vestido Armani para receber o Zé, mesmo aí em São Paulo. E boa noite para a nossa audiência também maravilhosa. Boa semana a todos. Bom, Vitor, eu acho que tem algumas pontas aí nessa história toda que ainda estão desamarradas, né, que ainda estão soltas. A primeira que a gente pergunta é exatamente essa deixa aí do Fiuza, o porquê gravar uma conversa com o presidente e só avisar o presidente no dia seguinte que vai publicar a conversa, publica em trechos. Isso ainda é uma coisa que o próprio senador Cajuru acho que tem que vir a público e explicar por que de gravar essa conversa e não ter uma conversa pública, né, numa live como o Fiuza colocou. E outro ponto interessante que eu acho também desse quebra-cabeça aí que acabou se formando desde a divulgação da conversa, até um pouco antes, sexta-feira, né, que a gente até comentou aqui que essa CPI da Covid até poderia ser uma coisa boa para o presidente Bolsonaro e o governo federal se ela conseguisse uma extensão aos governadores e aos prefeitos, o que parece que agora vai acabar acontecendo, ou que tem chance de acabar acontecendo, ou também, Vitor, que porque agora fala-se na inclusão de governadores e prefeitos, essa CPI vai acabar morrendo na praia. Outra ponta aí, ainda desamarrada, sem encontrar uma finalidade, é porque o senador Cajuru não iniciou a petição dessa CPI, já colocando os governadores e prefeitos. A pergunta que fica é, será que se ele tivesse colocado desde o início governadores e prefeitos, esse pedido, essa petição, ela iria para frente da maneira, até com uma certa celeridade como ela foi? Porque a gente vê que é muito óbvio que dentro desse cenário político que estamos vivendo, Vitor, há uma proteção por muitos agentes políticos e agentes políticos dentro do próprio STF, na figura de muitos ministros, na proteção de governadores e de prefeitos e uma certa perseguição ao governo federal e ao presidente Jair Bolsonaro. Então fica essa pergunta, se tivesse sido colocado no início governadores e prefeitos nessa petição, será que ela teria essa celeridade que teve? Eu acho que é mais do que justo nós cobrarmos uma CPI, se ela for realmente acontecer. Outro ponto que o Fiuza traz que é muito importante também é a necessidade de uma CPI no meio de uma pandemia global, no meio de uma crise sanitária, numa crise econômica e com reformas importantes também no nosso horizonte para serem passadas. Então, será uma CPI, demanda muito tempo, demanda dinheiro também, e será que ela é necessária no momento? Mas se por acaso chegarem a essa conclusão de que é necessária, aí sim tem que ter a inclusão de governadores e de prefeitos, porque basta a gente chegar ali no portal da transparência e ver o caminhão de dinheiro da União, do governo federal que foi passado para os estados e para os municípios, e a população tem o direito de saber sim onde esse dinheiro foi parar. O barulho que a gente está percebendo hoje, Vitor, em relação às repercussões dessa gravação do senador Cajuru, é um barulho muito parecido com aquela reunião ministerial logo após a saída do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, que foi um barulho se a reunião deveria vir a público, e ela veio a público também com mais um dedo, mais uma canetada ali do STF. E o que se descobriu é que o presidente Bolsonaro, numa reunião confidencial e fechada, ele é muito parecido, para não dizer idêntico, ao presidente Bolsonaro, que a gente vê aí nas câmeras, até da própria maneira como ele fala. Então, hoje o presidente também falou, eu falei mais, pode inclusive publicar o resto que eu falei. A gente vai ter que começar a montar esse quebra-cabeça aí. Aqui nos Estados Unidos, Vitor, depende muito do estado se você pode gravar ou não uma conversa e publicá-la com outra pessoa, mas desde os anos 80 não pode gravar o presidente dentro da Casa Branca. O que acontece aqui é que
todos os telefonemas do presidente americano, senta-se uma comissão ali de 5, 6 pessoas e eles fazem as transcrições daquela conversa, exatamente para não acontecer isso que aconteceu. Mas existem aqueles políticos que continuam gravando conversas, como o próprio secretário de Estado da Geórgia, que no meio ali da confusão da eleição conturbada do ano passado, acabou gravando um telefonema com o então presidente Donald Trump. O que a gente vai ter que acompanhar, Vitor, é se a CPI vai morrer agora com a inclusão dos governadores e dos municípios, agora a gente quer que seja, né, que eles sejam incluídos, ou se ela vai continuar seguindo aí com uma certa resistência para que só o governo federal seja incluído.